Nitrilas. O que são as nitrilas? As nitrilas não são muito comuns assim na química orgânica em termos de perguntas específicas, como quais são as mais importantes, quantas nitrilas devemos saber para as provas de vestibular. Não. Quando eles cobram, eles perguntam muito mais sobre a geometria do carbono da nitrila do que efetivamente sobre a sua aplicabilidade, sobre a sua nomenclatura ou coisas do tipo. Portanto, o que diabos você precisa saber acerca das nitrilas? Vamos lá? O que é uma nitrila? Como você tem aqui no livro. Nitrilas são compostos que possuem o radical nitrila, que é como a gente chama, o C-N, perdão. Que é isso aqui, né? Vamos desenhá-lo aqui direitinho. Você tem um C e você tem um N. Você precisa ter uma ligação tripla e aqui o carbono, como você está vendo ali. Portanto, esse carbono em particular, ele sempre vai ser um carbono linear. Isso é muito importante de mencionar, ainda mais em se tratando de URGS, que é a prova para a qual nós nos preparamos de forma mais enfática aqui no Sul. A URGS adora perguntar isso. Qual é a geometria do carbono da nitrila? Ora, se o carbono faz uma tripla, ele só pode ser linear. Ligado a esse carbono, você tem aqui os radicais orgânicos. Então isso, obviamente, como em toda orgânica, sempre faz uma grande diferença. Tá? Você tem que ter ali, então, o radical CN ligado a um radical de carbono. Isso vai fazer com que você tenha nitrilas. É assim que você as identifica. E como é que eu dou nome? Bom, a nomenclatura das nitrilas é super fácil. Você vai usar, sim, uma regra de cadeia principal. Então você precisa, cadeia principal. Você precisa usar isso aqui e colocar a terminação em nitrila. Outra observação que é interessante na nitrila é que você tem carbono nessa função, portanto, ela vai estar, digamos assim, agregada na extensão da cadeia, como são os ácidos carboxílicos, os aldeídos, eu já havia mostrado isso para você. Então, vamos ver a cadeia principal aqui. Veja, bem devagarinho. Aqui e, wait for it, né? Aqui. Professor, por que tu não foi para cá? Calma, querido. Porque a nitrila tem carbono. E por ter carbono, aquele carbono da nitrila tem que fazer parte da cadeia principal. Haja vista que ele é que tem em si agregada a função, nitrogênio. Portanto, esta vai ser a cadeia principal. Este vai ser o seu carbono 1, 2, 3, 4 e o 5. E aqui do ladinho, veja, você vai ter uma ramificação no carbono 2. Tudo bem? Então, como é que vai ficar o nome dessa molécula? Bom, vamos começar com a ramificação, como sempre. No carbono 2 você tem uma metila, então vamos colocar aqui, 2-metil, hífen, pentano, nitrila. Então você usa o nome como se fosse um alcano, um alceno, um hidrocarboneto, e você vai colocar a terminação em nitrila. Tá? Isso é uma convenção, de fato. Deixa eu escrever aqui que acho que ficou um pouco bagunçado, ruim de ver. Deixa eu escrever melhor aqui. Pentano, nitrila. Mas assim, tá, pessoal? Não se preocupem muito com isso, porque, primeiro, nomenclatura de nitrilas não é algo comum. E segundo, vai ter nitrila, entende? Então, não é impossível você errar o nome por haver a terminação em nitrila. Isso favorece muito ali a sua detecção, a sua percepção de que se trata, obviamente, de uma nitrila. Quem são as mais importantes? Não tem. São várias, porque as nitrilas elas são extremamente tóxicas. Elas são todas derivadas desse cara aqui, Deixa eu colocar aqui para você. São todas derivadas desse cara aqui, que é o HCN. HCN não é uma nitrila, veja. Mas o CN, que é o cianeto chamado na química inorgânica, aqui é chamado de nitrila na orgânica. Então, esta coisa é muito tóxica. É extremamente tóxica.
tá? Então isso você conhece como cianureto. Portanto, qualquer coisa que tenha nitrila, CN, é muito tóxica. Tem que ter cuidado para lidar, tem que ter cuidado para manusear, certo? Deixa eu colocar aqui assim, então. Tudo bem?